Este podcast é patrocinado por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. Olá, bem-vindos. Isto é Jogo a Jogo. É um podcast, novo podcast da Sport TV com o futebol que vai querer ver nos próximos dias para poder andar a saltar de jogo para jogo. É o único podcast deste país que é parecido com a equipa técnica do Al Hilal, porque a equipa técnica do Al Hilal tem Jesus e Deus e esta tem o Rei Ucra e o Ministro Costinha. Bem-vindos. Eu devo dizer, era parecida com a equipa técnica do Al Hilal, porque notícia das últimas horas parece que o Al Hilal vai rescindir com o Jorge Jesus e vai oferecer uns trocos para levar para lá um senhor chamado Ancelotti, uns trocos, 800 milhões. Já vão trocar de propostas. Sim, vão fazer um intercâmbio. Do Brasil para a Arábia. O Ucra jogou na Arábia Saudita. E é muito diferente. Estará muito diferente agora. Muito. Mais profissional, provavelmente. Mais profissional. Mesmo assim, ainda não ao nível do futebol português. Mas levavam a malta para ver a falcoaria na altura. Porque eles adoram falcões. Pois adoram. Foste bonito para andar lá. Eu tinha o team manager que tinha pássaros em casa, vendia pássaros. Então, os pássaros pequeninos para ter em casa, uma gaiola. Bem-vindos, obrigado por participarem nesta projeto do novo podcast da Sport TV. Tem visto futebol recentemente? United ganhou em Bilbao, 3-0. Não correu nada mal. Ganhou bem. Tem tudo para resolver tudo, ir à final com o jogo em Old Trafford. Lembro-me do rapaz que marcou em tempos em Old Trafford. E já foram há uns quilos valentes. Mas há de ser um ambiente que é uma loucura. É, mas deixa-me dizer que ontem foi um jogo bom para o United, usufruiu daquela expulsão e da desorientação da equipa do Bilbao, mas penso que o United tem praticamente um pé na final e portanto é muito bom para o Ruben e porque também tem jogadores portugueses, é bom para aquilo que o United anda à procura e portanto fez o seu trabalho como deveria fazer. Ele também tinha dito anteriormente que as fichas estavam todas colocadas nessa competição, até é uma forma de entrar numa competição onde o Manchester é quase que um clube que tem cadeira assídua, que é a Liga dos Campeões, portanto é um clube que pertence à Liga dos Campeões e portanto deu um passo muito grande para se qualificar. Virou Champions, não sei bem o que pensar, não sei se há assim um claríssimo favorito. É assim, o PSG ganha fora, né? Num estádio onde o Arsenal não costuma não marcar, mas não sei se está decidido nos dois jogos. Mas também o PSG também costumava não ganhar. Também é verdade. Em Londres, portanto isto pode haver aqui... Está muito equilibrado. Dois grandes jogos. Surpreendeu-me o resultado do Inter. Sério? Sério. Teve a ganhar do jeito. Nunca pensei que fosse fazer 3 golos. Se tu olhares para a forma como o Inter defende e olhares para a forma como o Barcelona defende, consegues perceber que em termos de transições ofensivas, sim, que havia muitas, que o Inter tem jogadores que pode surpreender e foi muito por aí. O Barcelona com muita bola, mas o último terço do Barcelona se apanha equipas com jogadores de qualidade como o Turan, o Lautaro, o Demarco, jogadores que o Dumfries, que é um avançado. O Dumfries, que é quase um avançado, acabas por sofrer se não tens essa capacidade defensiva de poder suster essa equipa. Portanto, eu acho que o Inter fez um jogo muito capaz. Ainda assim, o Barcelona é uma equipa capaz de ir a San Siro, ou Giuseppe Meazza, como quiserem chamar, e se calhar virar o jogo a favor deles. Agora, tem que ter sempre em atenção a capacidade que o Inter tem em termos de contra-ataque, em termos de ataques rápidos, e a deficiência, e o próprio Flick já também o falou, que ataca muito bem, mas que tem que melhorar muito defensivamente. E nesta fase do ano, ainda para mais os dois a lutarem para serem campeões pelos seus países, é que não têm o campeonato definido como tem o Paris Saint-Germain e o Arsenal. Não dá para gerir. Nem o Arsenal pode gerir, porque tem as outras equipas atrás dele para ir à Champions. Mas o Inter e o Barcelona têm que gerir ali um bocadinho, têm que gerir um pouco melhor a situação, e penso que o Inter acaba também por ter uma prestação melhor porque vem de 3 resultados inesperados, não é? E portanto acaba por ceder pontos para o Nápoles passar para a primeira posição, acaba por perder a meia final da taça para o grande rival, o AC Milan, então tinha que dar uma resposta, e foi uma resposta muito competente. Muito bem, e para a semana a mais, para decidir quem irá, os clubes que irão às 3 finais europeias. Há muito futebol, como é habitual de resto. Eu olhei para a lista de jogos e tive
uma síncope, a quantidade de jogos que há, porque é um flagelo, não conseguimos ver isto tudo. Mas tem que pôr 5 televisões em casa que é para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que é as difícil. gravações Eu não saí de cheias. casa. Eu não saí de casa. Não, e Eu não- tenho as gravações cheias e às vezes há jogos que tenho que pôr para a frente quando está alguém desenhado para conseguir ver alguma coisa de jeito. Mas começamos pela Liga Portuguesa, obviamente, e a loucura que está a luta pelo título. E há o Sporting e o Benfica jogam, o Sporting joga em casa e o Benfica vai à Moreira jogar com o Estoril. Nesta luta pelo título, o Benfica joga no sábado, na Amoreira, às 20h30. O Bruno Lage falou já hoje, portanto, no dia que estamos a fazer este podcast, referiu-se ao Estoril, deu a entender que já tinha feito o estudo prévio do Estoril e foca aqui um pequeno detalhe que eu depois quero falar com vocês. Portanto, vamos começar por ouvir precisamente aquilo que disse Bruno Lage em televisão a este jogo. Foi isso que nós fizemos durante a semana, conhecer bem o adversário e depois definir aquilo que é a melhor estratégia, perceber muito bem a sua dinâmica, quer ofensiva, quer defensiva, aquilo que tentam esconder no jogo, porque no sistema de uma linha de 5, mas com posicionamentos iniciais diferentes daquilo que é o habitual, e nós penso que preparámos bem o jogo, a imagem também daquilo que fizemos no jogo da primeira volta. É um jogo para acompanhar e absolutamente a não perder. Sábado às 20h30, Estoril-Benfica, na Amoreira. Ora, o Bruno Lage identifica o Estoril com esta ideia de jogo do Ian Castro. Não é um 5-3-2, não é um 3-4-3. Eu não sabia o que dizer porque tive a oportunidade de ver, por exemplo, no último jogo, o Wagner Pina, que é suposto ser o lateral ou o ala direito, começa os ataques como extremo, mas nem sequer é encostado à faixa, é até por dentro, quase perto do ponta de lança. E isto é difícil de interpretar até para o adversário. E é a mobilidade que eu acho que as equipas têm um esquema tático, mas depois a mobilidade e as dinâmicas que os jogadores imprimem nesse jogo é que faz a diferença. É aquela liberdade que os treinadores também dão. Sim, não é? liberdade com responsabilidade, Com responsabilidade. em termos defensivos, de ser uma equipa coesa, mas eu honestamente acho que vai ser uma tarefa muito difícil para a equipa do Estoril, porque o Benfica está num excelente momento e seguramente quer apanhar ou quer ir para o jogo da Luz em igualdade pontual, tendo em conta que as duas equipas, tanto Benfica e Sporting, não percam pontos, e acredito também que eu gosto do Ian Castro, acho que é um treinador no jogo. O Futebol Clube Porto tem uma frase para mim muito interessante, que é seguramente nós vamos perder muito mais jogos porque nós queremos uma identidade. Eu percebo aquilo que ele quer dizer, porque muitas vezes os treinadores são acusados de jogar com o autocarro, mas quando jogam mais abertos são acusados de serem loucos e de não terem a noção da realidade. E portanto ninguém sabe o que é que as pessoas querem. O que é que querem? O autocarro ou a noção da realidade? Eu acho que ele quer uma equipa que dispute os jogos com as equipas mais fortes de uma forma diferente, e também obriga os jogadores a crescerem, porque senão os jogadores, se tu trabalhas, Pedro, por exemplo, Sair da zona de conforto. não, e se tens um modelo para trabalhar e durante a semana e durante o ano andas a dizer que gostas de jogar de forma ofensiva, gostas de pressionar alto, e depois jogas com o Benfica, independentemente, ou com o Sporting ou com o Porto, as ditas equipas grandes do Campeonato Português, e mudas tudo. O próprio jogador vai ficar com... Tu mandas-me dizer, fazes uma coisa dessa e agora trocas tudo. E portanto, eu acho que o Benfica, pela forma como está, seguramente a Moreira vai estar cheia e muitos adeptos do Benfica, vai ter adeptos do Estoril, mas vai ter muitos adeptos do Benfica, e portanto eu acho que vai ser um jogo complicado se o Benfica entrar com a mentalidade correta. Mas também acho que o Ian, pela forma como a equipa está montada e pelos jovens jogadores e talentos que tem naquela equipa, pode complicar muito a vida ao Benfica. Portanto, terá que ser um jogo onde, e por isso o Bruno dizia bem, perceber onde é que podem ferir, mas perceber também que se deixarem a porta aberta, a equipa do Estoril tem capacidade também para poder ferir. O que eu estava a falar deste papel da responsabilidade, da liberdade com responsabilidade. Contaram-me, assim, ocasionalmente, que o Ucrânia para trás era sempre a subir. Não é verdade. Não, andava. Mas o papel dos avançados como primeiro defesa. Curiosamente, o Ian... Nunca jogou comigo. Se viesse jogar comigo, tinha aquela corda que ele ia para cima, mas vinha para baixo, nem que fosse amarelo. Não, mas eu defendia. O Ian pertenceu à equipa técnica do Nuno Espírito Santo, que foi meu treinador nos 2 anos que eu tive nos 2 anos do Nuno Espírito Santo no Rio Ave. Tenho uma pergunta para te fazer sobre isso. E o Ian, é uma coisa, e o Ian era
era o elemento da equipa técnica que estava mais na parte técnica connosco, que era a parte nos passos, nas recepções, nos exercícios de passe, nas movimentações. Nós muitas vezes já começávamos a semana com exercícios de passe, que era aquilo que iríamos precisar no jogo. E nós estávamos a fazer aqueles exercícios de passe que muitas vezes para nós era só passar, receber e movimentar-nos, mas era com uma ideia final daquilo que iríamos representar no final de semana. Ou seja, era um ensaio para o que ia acontecer, para o que ia acontecer no final de semana. E o Ian estava muito com essa parte, e por isso é que eu não me admiro de ver a equipa, o Estoril neste caso, a jogar bom futebol, com grandes movimentações, com essa liberdade, com responsabilidade, porque já era algo que o Ian tinha já em 2012. Vocês aceitaram bem o Ian lá no Rio Ave? Muito bem. E ele na altura já não falava tão bem português, mas já soltava muitas palavras. Ele foi meu orador no meu curso de treinadores. E eu falei com ele, éramos 70 no curso, e eu, estás a ver escocês, né? Parece que tens aqui umas bolas aqui para perceber, é complicado. E então há um momento em que ele foi dar uma palestra e eu levantei o braço para falar, e eu perguntei-lhe, a minha pergunta foi: Ian, como é que tu foste recebido e como é que tu viste o comportamento dos jogadores portugueses, sabendo que tu, sendo escocês, integravas uma equipa de portugueses? E ele olhou para mim e perguntou, não sabia que era eu, olhou para mim. Essa questão é engraçada. Porquê é que perguntas isto? Porque nós, no curso de treinadores, nós aprendemos e explicam-nos muito sobre aquilo que é as dinâmicas, as táticas, mas ninguém nos fala, muitas vezes, o tipo de comportamento que vamos encontrar dos jogadores e que tipo de comportamento, tipo de reação é que os treinadores vão ter. Porque o treinador principal é uma coisa, os treinadores adjuntos é outra coisa. Eu sabe aquilo que eu estou a dizer. E ele disse-me que o Nuno, logo de início, tinha dito que não abdicava dos valores para a equipa técnica, e que os jogadores naquela altura perceberam e então levaram aquilo à ordem. Portanto, já vem daí a minha ligação a ele, em termos daquilo de seguir, e por isso era a minha Aliás, curiosidade. o Nuno trouxe-o, que o Nuno foi fazer o curso de treinador também fez lá na Escócia. Na Escócia, e conheceu o Ian, gostou e trouxe para a equipa técnica dele. O Ian Castro, que tem estado em foco no Report TV da Sport TV, ainda vai a tempo de recuperar se tiver tempo disso. Já agora no Espírito Santo também está a fazer uma belíssima temporada em Inglaterra. Perdeu com o Brentford agora nas últimas horas, perdeu com o Manchester City na meia-final da Taça da Inglaterra, que nós transmitimos. No Benfica destacamos o Pavlidis, eventualmente, pelo que tem feito ultimamente, pelos golos que marca. Pela constância, eu acho que é mais... Sim. Mas não começou assim. Tu vias um avançado que tinha qualidade, mas faltava-lhe aquela ser constante a marcar golos. E tinha golos que eram, tu dizias, ok, é um excelente golo, mas aqueles golos cantados que tu tens que fazer... tipo aquilo que fez o Gonçalo Ramos agora no jogo para a Liga dos Campeões, entra na área, deu de bico, foi à barra. E às vezes, muitas vezes, querer adornar muito. O golo é bonito é quando ela entra lá dentro, como dizia o Pauleta. Bonito, são todos. O melhor foram todos. Porquê? Porque ela tem que entrar. Valem todos o mesmo? Valem todos o mesmo. E portanto, eu acho que faltava ao Pavlidis essa capacidade. Além de que, na forma como o Benfica está a jogar, ele com o marcado de golos, e não sei se vocês concordam comigo, a forma como ele também se dá ao jogo para ligar o jogo ofensivo melhorou bastante, porque ele não é só um jogador para finalizar, é um jogador que gosta de receber, que sabe sair, que sabe entregar direito. Portanto, acho que é um jogador que... Mas depois os golos também trazem essa confiança. Exatamente. Portanto, acho que é um jogador que tem que merecer esse destaque pela positiva, porque efetivamente o Benfica em muitas jornadas teve muitas oportunidades de fazer golo e desperdiçava, e de repente o adversário ia lá e fazia um golo e complicava muito a vida ao Benfica, não é? Acho que na altura então o Mr. Lage disse que era como o ketchup, não é? Sim. Vamos ver, o Bruno Lage tem utilizado muito ultimamente a expressão à la vez, portanto, não é aquele clube em Espanha, mas é assim um jogo de cada vez. Portanto, temos este jogo. Uma pergunta muito rápida para quem eventualmente nos acompanha, seja em direto, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast. Há quantos anos o Estoril não ganha em casa ao Benfica na primeira divisão? Raciocínio rápido. 78 anos. O Estoril tinha acabado de subir à primeira divisão, recebeu o Benfica no campo da Amoreira, ainda era pelado. Em dezembro de 1946 ganhou 6-3 com um hat-trick de José Mota. Não é esse o do boné, não é esse que estou a pensar. Mas pronto. Foi a última vitória do Estoril em casa contra o Benfica em jogos da primeira divisão portuguesa. O Sporting joga domingo às 20h30 em casa
contra O Gil, né? o Gil Vicente. Não temos um clipe com uma declaração do Rui Borges, temos um clipe de alguém que é absolutamente incontornável, que é um breve resumo de golos do Vítor Gyökeres. São muitos, tem mesmo que ser breve o resumo, porque são muitos golos. É perfeitamente, para quem só está a ouvir a versão áudio deste podcast, falamos durante estas imagens, para eu vos perguntar, é inevitável que toda a Europa queira ver o Gyökeres jogar nesta altura? Então não é. Eu costumo dizer às pessoas, eu felizmente ainda defrontei o Gyökeres, e digo que quem vai ver o jogo acha incrível. Mas quem joga? Quem joga sente mesmo que é uma coisa fora do normal. A potência, a força, a movimentação que tem no campo, como ele pede a bola em profundidade, que não é raro haver assim pontas de lança que gostam de todos ter a bolinha no pé, e ele não, ele faz movimentos para pedir a bola na profundidade, porque ele sabe que é um dos pontos fortes que tem, e depois no 1 para 1 é muito forte também, e depois faz toda a diferença. Há uns dias ouvi alguém dizer, houve um adversário que disse, quando ele recebe roda, os 3 primeiros passos são impossíveis de acompanhar, porque as pernas do adversário ainda não obedeceram ao que o cérebro quer fazer, que é ir para cima dele. E depois uma coisa que ele gosta muito é que os defesas se encostem, porque ele tem força, roda bem. É um dos grandes erros das defesas, é de saber que tens um jogador que é muito potente, muito rápido, inteligente na forma como usa o corpo e o corpo do adversário, e tu ainda te vais encostar a ele para ele poder ter essa capacidade. Já é difícil se não estiveres encostado, porque aí vais ter que ser inteligente a perceber o tipo de movimentação que tem, mas ao mesmo tempo, se tu dás a capacidade dele poder encostar e sentir onde estás, no primeiro arranque nem é 3 passos, é meio passo, ele já foi. Mas olha uma coisa, tu quando jogavas, eu acho que os defesas gostam de saber, de sentir que e eu vou ao choque, e eu vou lá, vou duro, porque eu aguento com ele, ok, sim. E eu vou bater nele, mas ele não vai cair. Eu acho que ele ia... Eu vou bater, vou-lhe dar, vou chegar perto, vou ser agressivo, eu posso lhe dar no corpo, mas ele não se vai tirar para o chão. Ele é saber que vai desbater e ele vai ficar ali. Sim, porque isto já faz parte da mentalidade dele, e ainda bem. Mas porque ele também aguenta essa capacidade. Mas eu também acho que, em termos daquilo que é a marcação, se tu encostas, se dás a capacidade a esse jogador... Eu lembro-me, por exemplo, porque eu tive a felicidade de marcar para mim um dos melhores jogadores de sempre do futebol mundial num jogo, foi o Portugal-Brasil, que era só o Ronaldo Fenómeno, e eu sabia que cada vez que eu punha-me atrás dele, eu não conseguia ver o campo, porque ele era tão largo que não via, tinha um pescoço enorme. Segundo, eu sabia que no momento em que eu me ia encostar a ele, já era difícil se não tivesse encostado. No momento em que me encostasse a ele, não tinhas hipótese nenhuma, ele arrancava e esquece, não havia. Então a solução era o engodo era, tu estás perto, e no momento em que tu vias que a bola entrar nele e desses uns passos para trás e ele fosse à tua procura, ele próprio perdesse o equilíbrio, porque há a tendência de sempre ou de olhar para trás, ou de, sim, e aí tu podias antecipar e roubar a bola. E o que eu vejo aqui com o Gyökeres é que todos querem antecipar e ainda não perceberam que é difícil antecipar. Ou seja, a antecipação tem que ser feita de forma diferente. Se calhar, curiosamente, o jogador que eu vi no campeonato português, se calhar ter uma performance mais alta que o Gyökeres, para mim foi o António Silva. Foi o jogador que se calhar teve ali uma capacidade maior de travar este avançado. Nem o Tomás Araújo, que eu considero que é para mim um dos melhores centrais de Portugal, para mim seguramente é um dos melhores centrais portugueses, até no jogo em que o Sporting venceu, houve ali jogadas que de antecipar e o Gyökeres foi mais rápido que ele e conseguiu Pedro, e depois há aquele senão também, é que se tu chegas ele roda, mas também dás espaço. Ele com o espaço também vem para cima de ti, embalado, é completamente... Tens que ali um meio termo. Tens que lhe dar analisar. Tens que lhe dar o início da tomada de decisão dele, mas não estares colado a ele. Porque se tu estiveres ali perto, mas não encostado, se calhar se ele rodar para a esquerda ou para a direita, tu tens capacidade, porque não tens o peso do corpo dele, de te poder deslocar. Não é? Depois podes fazer falta, podes ganhar a bola, podes não ganhar a bola. Agora, se estiveres encostado, não há hipótese, e ele ganha metros como quem ganha o Euromilhões, não em Portugal. Agora, ainda por cima, por todos os motivos, sejam adeptos do clube ou não, já está toda a gente interessada em ver, para ver até onde é que ele chega.
já está em jogo a bota de ouro, já a contabilidade atualizada, mesmo a Liga Portuguesa não tendo o mesmo coeficiente, por exemplo, da Liga Inglesa, e no caso direto do Mohamed Salah, ver até onde é que isto vai. O Gyökeres sozinho, eu tomei aqui umas notas, o Gyökeres sozinho tem mais golos marcados no campeonato que o Gil Vicente. Sim. Por isso é também uma missão aqui difícil para o Gil Vicente, embora o Gil tenha tido um resultado muito importante na última jornada, quase a fechar o jogo, ganhou ao Farense. Mas que não impede de ir à... Exatamente. De ir ainda à zona de playoff. Mas eu também acredito, e com todo o respeito que tenho pelo Gil, que foi se calhar a equipa a quem eu mais golos fiz no campeonato português, acho que é uma tarefa muito difícil para o Gil em Alvalade, tendo em conta que o Sporting sabe que não pode desperdiçar em casa, não pode facilitar. Não pode desperdiçar em casa uma vantagem, porque no fim de semana seguinte vai à casa do rival e tem que ir, não sei se vai, se não vai, porque não sabe, vai jogar depois do jogo Benfica, portanto também faz a diferença, não é? E já não há Benfica joga sábado. E portanto é um jogo que vai ser muito difícil para a equipa do Gil. O Gil vai tentar defender o máximo possível, ainda que, eu conhecendo o César como conheço, o César não é um treinador de colocar os autocarros lá atrás na área. O César é um treinador com personalidade, que gosta de jogar, que percebe também aquilo que a equipa tem e que vai tentar, ao fim e ao cabo, também tentar a sua sorte, porque também já joga de forma, não é mais tranquila, mas já joga, até porque se formos a ver a combinação dos resultados, este fim de semana acontece um jogo importante para as contas da manutenção. Sim, já lá vamos também, sim, é importante. E portanto, mesmo contando com isso tudo, o César nunca vai ser afetado. Exatamente. As equipas encontram-se umas com as outras e não podem ganhar as duas. Portanto, acredito que vai ser um jogo interessante, porque vai ser duas equipas que vão querer jogar, mas o favoritismo, claro, vai para a equipa do Sporting, que ainda para mais começa a rever alguns jogadores que mesmo não estando a 100%, sim, o Pedro Gonçalves, o Morita, para estes últimos jogos, que precisas 40 minutos, 50 sim. minutos, 60 minutos, e que eles querem, vão ser muito importantes para o Rui. O César Peixoto vai tentar a sua sorte, a sua e a do Gil Vicente. A última vez que o Gil Vicente ganhou em Alvalade para o campeonato foi a 2 de novembro de 2002. O Costinha tinha acabado de fazer 78 minutos. Uma vitória por 1-0 sobre o Rosenborg. Um frio, meu Deus. Marcou o avançado brasileiro Pena, que ainda jogou no Sporting de Braga e no Marítimo. O Ucra ainda estava nos iniciados, acho eu. Iniciados. Estava na Constituição, no pelado. No pelado. Às vezes estavas lá no jogo, para apanhar as bolas. Às vezes estava no jogo, para apanhar as bolas. Nas antas. Era. Portanto, como veem, tem excelentes memórias desses momentos. Muito bem, o Sporting Gil Vicente para acompanhar este domingo. Não podemos esquecer, obviamente, nem perdemos de vista a luta pelo pódio da Primeira Liga. Há, na sexta-feira, um Porto Moreirense, em direto na Sport TV 1, e há um Sporting de Braga, Santa Clara. Os clubes do Ucra. Sporting de Braga, Santa Clara. E o Porto? Grande jogo. E o Porto Moreirense. Moreirense não. Moreirense não, mas sim. É Porto Moreirense. A propósito do Futebol Clube do Porto Moreirense, o clipe do Martin Anselmi, que eu gostava que vocês comentassem, acho que podemos ouvir agora. O Martin Anselmi, treinador argentino do Futebol Clube do Porto, que perdeu 2-0 na Amadora. Vamos ouvir. En Porto hasta el 2027 de mínima. Estoy 1000% comprometido con la institución. Tengo muchísima ilusión de lo que queremos construir. Tengo muchísima ilusión con ver a este Porto conseguir lo que sabemos que vamos a conseguir. Y en ese sentido soy un luchador inagotable y bastante terco. Futebol Clube do Porto Moreirense, direto do Sport TV 1 no domingo, no domingo, é hoje mesmo, é sexta-feira, 20h15. Para quem não está a ver a versão audiovisual deste podcast e não leu as legendas, eu digo que ele começa por dizer: eu vou estar no Futebol Clube do Porto até 2027, e acaba a dizer: tenho uma determinação inesgotável e sou teimoso. E terco, assim. E parece-me determinado, pelo menos. Há sempre, todos os dias, agora não há um dia que passe sem uma notícia de alguém que vai substituir o Anselmo no Futebol Clube do Porto. Ele tem que pensar neste jogo, no próximo, e tentar chegar ao terceiro lugar, mínimo. Porquê? O quarto classificado vai ter que jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Ou seja, a 24 de julho já está a jogar partidas oficiais. E o Futebol Clube do Porto, tem Mundial de Clubes, na pior das hipóteses, correndo mal, que não desejamos, está no Mundial de Clubes até dia 23 de junho. Passando a primeira fase, joga mais dias. Não sei como é que isto vai organizar. Sim, mas o Futebol Clube do Porto seguramente, agora há uma janela de inscrições
especial por causa do Certo. Mundial e vai inscrever seguramente os jogadores. É obrigatório, porque eu percebo. O Porto passa este ano por um processo difícil, complicado. Portanto, vem mudança de presidência e, portanto, muda o treinador e, portanto, perde jogadores no mercado de inverno, que eram jogadores que para aquilo que é a atualidade do Porto, que eram jogadores importantes. Alguns dos jogadores importantes do Futebol Clube Porto não estão claramente ao melhor nível para aquilo que é o Futebol Clube Porto e, portanto, é normal que o Futebol Clube Porto ande com nestes altos e baixos e, portanto, aquilo que muitas vezes acontece é aquelas conversas de café, é aquela especulação que muitas vezes faz com que depois os clubes tenham alguma turbulência, e o Porto sempre foi um clube que lutou muito contra essa turbulência. Se nós olharmos para o passado, é óbvio que o André chegou agora e vai querer fazer o melhor possível, mas toda a gente se lembra quando havia turbulência, o Jorge Nuno Pinto da Costa vinha e punha as coisas nos eixos, ou defendia o treinador, ou renovava contrato, ou então não deixava que essa turbulência andasse assim tão visível. E, portanto, acredito que o Porto quer fazer o mesmo. Percebe que é complicado terminar em quarto lugar, porque é a segunda pré-eliminatória, e não é só, também é o prestígio do clube que fica afetado, mas também nós temos que olhar para todas as atenuantes desta temporada e perceber que não é fácil, e eu já disse num programa até aqui na Sport TV, que às vezes eu vejo jogos do Futebol Clube Porto e pelo facto de ter lá estado 4 anos e perceber a mística e a mentalidade daquele clube, às vezes eu só vejo os equipamentos, em alguns casos, não vou dizer todos os casos, porque seria injusto da minha parte, mas em alguns casos eu vejo o calção e uma camisola e umas meias dentro do campo, não vejo corpo. E não é estranho ser neste preciso momento e nesse contexto que estás a dizer, que está lá um dos miúdos mais fora de série que eu já vi nos últimos tempos, a jogar no Porto e a jogar enormidades. O Porto teve sempre capacidade de sacar jogadores e de os formar com essa capacidade. Mas também estes problemas financeiros que o Porto teve também dá a possibilidade e a probabilidade desses jogadores aparecerem. É sempre assim. Se houver dinheiro, em todos os clubes. Se houver dinheiro, sim, em todos os raramente clubes, vamos à prata da casa buscar o que é o talento que temos. Vamos sempre fora. Mas muitas vezes temos, se calhar, as soluções. Mas porque é mais fácil, o talento vem feito já? É um bocado difícil de explicar. Porque aquilo que eu sinto era que quando os clubes têm dinheiro, muitas vezes olham para a qualidade de fora e não olham muito para o que temos em casa. E só olham para quando temos em casa quando não há. Eu disse aos tempos, aquele moço que tem 17 anos vale o peso dele em ouro, se não valer mais. Eu no início do ano aqui também para a Sport TV disse que o meu jogador de revelação era Rodrigo Moura. Ainda nem tinha começado a campeonato. Eu acho que isto não é um problema do Porto. É um problema estrutural. É um problema geral do Campeonato Português, porque nós andamos aqui muitas vezes a elogiar os miúdos de 17, 16 e 18 que jogam nos outros países. E depois temos muita... Não temos... É muito complicado para nós. Parece que não se pode falar, não se pode... E apostar nesses mesmos miúdos do nosso campeonato. Eu quando olho, por exemplo, e agora chamo aqui... Não tem que ser chamado, mas tu olhas para a seleção de sub-21 e tu pegas numa seleção de sub-21, normalmente, e tu jogas com uma equipa da Inglaterra. Onde é que jogam os jogadores sub-21 da Inglaterra? Jogam na Premier. Nas grandes equipas. E se tu tiras os melhores jogadores titulares da Premier, titulares da Premier, tiras os melhores jogadores das sub-21 portuguesas, e o Rui Jorge vai buscar jogadores sub-21 aonde? Suplentes de Primeira Liga ou jogadores de Segunda Liga. E achas, ou dois jogam nos e tu achas que o andamento é o mesmo? E estou a falar de Inglaterra, não vou à Espanha, não vou à Itália, não vou à Alemanha. Já na minha altura era igual. Portanto, onde o sistema é integrado e as seleções jovens jogam como a seleção principal. Por isso é que eu acho que... Eu na minha altura era internacional sub-21, estava na segunda liga, no Olhanense. Por isso é que eu acho que nós devemos cada vez mais olhar para os jogadores pela sua qualidade e não pela sua idade e pelo seu físico, porque se for pelo seu físico o Vitinha não pode jogar, o Pedro não pode jogar e uma série deles. Mas o João Neves não pode jogar porque é baixinho e isso não tem nada a ver. Não. E andamos aqui, às vezes, queremos jogadores grandes, com muita intensidade. O que é intensidade? O que é intensidade? Intensidade que é no raciocínio? Porque há jogadores que têm uma intensidade de raciocínio que muitos outros nunca vão ter.
E, portanto, são estas dinâmicas que às vezes nós precisamos de pensar e dizer assim, o Mora tem capacidade? Tem. Então, tem que se dar uma oportunidade. E não é uma oportunidade de um jogo e dizer assim, este jogo não conseguiu. Não, tem que lhe dar mais continuidade. Porque se tu vês capacidade e talento naquele jogador, tu não podes desperdiçar esse talento. Tu não tens que dizer, vou pôr só porque vou pôr. E o jogador também tem que perceber que quando tem a oportunidade, tem que a conquistar. Mas nós não podemos olhar para este facto de ter 17 anos e acharmos, não, porque nos outros países, quando aparecem, nós aqui batemos palmas. E quer dizer, e nós estamos num país que felizmente produz muita qualidade em termos de jogadores e em termos de treinadores. E, portanto, não temos que ter medo de apostar nessa capacidade. Muito bem. Porto Moreirense, esta sexta-feira, 20h15, sábado há um Sporting Braga Santa Clara. O Sporting Braga empatou em Famalicão. Santa Clara, uma equipa tem feito um campeonato muito, muito interessante. Parece que toda a gente sabe como é que joga o Santa Clara do Vasco Matos, mas é mais difícil de contrariar do que parece. Pelo menos assim tem sido durante. Acho que defensivamente é uma equipa muito difícil, é uma equipa que trabalha muito bem defensivamente e depois é muito inteligente na forma como contra-ataca. Mas em termos defensivos é uma equipa, muito bem estruturada pelo Vasco. E temos mais destaques desta semana, porque o UCRA escolheu ainda na Liga Portuguesa, já demos um ligeiro toque há pouco, vai haver um jogo importante, segunda-feira às 20h15, que é o AFSAD Boa Vista. É um jogo pela manutenção, o AFSAD está no lugar de play-off, a 5 pontos do Estrela, que está em posição segura. Boa Vista está em penúltima, 8 pontos do Estrela, e há somente 9 pontos para atribuir. E pensar no play-off parece ser a solução mais sensata, mais sensata da parte do Boa Vista. A AVS se calhar ainda sonha sair da zona do play-off, mas joga com o Estrela. E a seguir joga com o Estrela. Tens finais agora na parte final do campeonato, mas acredito que o Boa Vista só está a olhar única e exclusivamente para o play-off, porque está numa situação muito complicada. Ainda tem que ir ao Dragão, não é? Vai ao Dragão e recebe o Oroca. Vai ao Dragão e recebe o Oroca ou vai ao Oroca? Não sei de cor. Acho que a Oroca, a última jornada é com o Oroca. Não sei se é no Oroca, se recebe o Oroca. De 0 a 10, era preciso um treinador para o Boa Vista e diziam, é o Stuart Baxter, e tu acreditavas? Não, nunca na vida. E eu acho que também, ou se calhar um dos erros que o Boa Vista tem cometido, penso que nos últimos anos, é que tem tido vários treinadores, às vezes durante as épocas, e se calhar vai buscar um treinador com uma ideia de jogo que é mais posse, a seguir não corre tão bem, vai embora, vem um treinador que é mais transição, depois vem um... Estão sempre a mudar de cultura. E nós muitas vezes, até os jogadores, e o Costinha sabe, nós muitas vezes estamos ainda a perceber as dinâmicas e a ideia que o treinador quer, vai embora, vem outro, já temos que mudar um bocadinho tipo as rotinas que temos para mudar mais para um jogo direto. Já para não dizer que há jogadores que encaixam numa ideia de jogo e outras estão completamente descontextualizadas. Diremos que é um clube sem projeto, como há muitos. Eu vou dar um exemplo, mas no Rio Ave, nos últimos anos, o Rio Ave opta sempre por treinadores que gostam de ter a bola, gostam de um futebol positivo. Porque criou essa identidade. E nós, mesmo trocando de treinador, nós no Rio Ave sentíamos que era alguém que tinha uma ideia similar e que íamos jogar futebol, íamos ter a bola. Claro. Agora, se vem um treinador que gosta de ter a bola, depois vem um que gosta mais de jogo direto, depois vem um que gosta mais de contra-ataque, mexe um bocadinho com tudo que falar no Rio Ave, no AFSAD joga um antigo colega de equipa do UCRA, o Aderlan. O Xerife, que era dos jogadores, eu dizia a toda a gente que se calhar era o jogador mais importante que nós tínhamos na liderança no campo. Que era defesa central, nós jogávamos com uma linha também de 5, era o nosso defesa central do meio e era que nos dava também a saída de jogo, era alguém já com muita experiência, com qualidade, obviamente que já tem 30, penso que já tem 35, 36 anos, mas era um jogador que se cuida e que trata bem dele, que se trata bem, mas eu sentia quando o Aderlan não jogava, que a equipa sentia muita falta dele e agora saiu do Rio Ave, foi para o AVS, as coisas também não estão fáceis, mas foi um jogador que me marcou muito porque passou em Valência, jogou no Braga, foi alguém que fez
Fez uma carreira. Uma carreira muito boa, e estava ali no Rio Ave, sempre com o máximo respeito, empenho, dedicação, e tinha muita qualidade. O Rui Ferreira, que é o treinador do Alvalade, treinou o Boa Vista, salvo erro, na 3ª divisão, já que há uns 15 anos, talvez. Portanto, é também um reencontro. Já vamos voltar às escolhas, aos destaques do UCRA, porque há aqui que destacar também jogos internacionais. O Costinha selecionou, e bem, penso eu, porque ele vai ter a oportunidade de vos explicar, porque é que ele escolheu, segunda-feira, 19h45, na Sport TV 2, em direto, Génova AC Milan. O AC Milan, que é treinado pelo português, por Sérgio Conceição. Não sei se se lembra, mas o Costinha, que tem um fraquinho pela Liga Italiana, como eu. Um fracão mesmo. Um fracão. Sou completamente apaixonado. Ainda jogou na Atalanta, de Bérgamo. Mais ou menos. Mais ou menos. Fiz um joguinho. Com o Luigi Del Neri. Tem 3 anos. Luigi Del Neri, que deixou imensas saudades na cidade do Porto pelos jogos que não chegou a fazer. Esteve lá, mas não treinou. Destaca o quê? Esta história é muito curiosa que ele vos vai contar e que eu vou tentar ajudar a propósito do Génova e do Milan, não necessariamente de um jogo entre eles dois, mas de uma competição entre eles dois. Sim, eu destaco esse jogo porque o próximo jogo do Génova é em Nápoles. E o Nápoles luta com o Inter para a taça, para a Liga, para a conquista do Scudetto. E portanto eu diria que o Génova e o Milan do Sérgio, que anda à procura e vem de uma boa fase de resultados, ainda anda à procura de chegar a zonas europeias, ainda para mais há um Roma-Fiorentina, portanto há jogos que podem mexer naquilo que é os pontos se o Milan ganhe, só que o Génova tem uma rivalidade muito grande com o Milan, derivado a um caso já há muitos anos, em 82, 71, 82, em que o Génova estava já com o Nápoles e o guarda-redes do Nápoles... Última jornada. Sim, última jornada, manda a bola para fora, com a bola na mão, manda a bola para canto. Manda a bola para canto e nesse Há quem diga que foi de propósito. Não, eu acho que não, escorregou-lhe. E nesse canto o Génova empata o jogo. E com o empate do Génova, o Milan desce divisão. Que era ou descia o Nápoles ou descia o Milan. E desce o Milan. E portanto, e a partir daí há como que em Itália chama-se muito, em termos de adeptos, gemelati, quer dizer, as claques são gemelati, que são gêmeas, e a claque do Nápoles, que é uma claque que não tem um grande apoio por parte das outras claques, e é um clube que é sempre visado por todos os clubes, sobretudo os clubes do Norte, acaba por ter uma ligação muito forte à equipa do Génova, e portanto vai ser um jogo incrível de seguir. Para já é um dos estádios que eu mais gosto em Itália, o Luigi Ferraris, o do Génova, é um dos estádios que eu mais gosto em Itália. O Luigi Ferraris é um estádio espetacular. Depois, pela rivalidade que há desses dois clubes, porque a partir daí o Milan e o Génova não se podem nem ver, e portanto, e por isso escolhi esse jogo, não só por esse episódio, mas também porque há a possibilidade também do Milan poder ganhar pontos a quem os perca na parte de cima da tabela classificativa. Quem marcou esse gol foi um senhor chamado Mário Facenda. Mário Facenda, sim. Eu depois li uma entrevista que ele dizia: erro do guarda-redes. Não lembro. Diz, eu prefiro lembrar-me de que a bola foi para o canto e os adeptos do Nápoles, estádio São Paulo cheio, sim. Os adeptos do Nápoles começaram a gritar pelo Génova. Exatamente. Para o Génova vai marcar, para o Milan ser despromovido. E não é que foi mesmo. Despromovido nesse ano. Portanto, é um jogo absolutamente a não perder. O UCRA escolheu o Roma-Fiorentina domingo às 5 na Sport TV 3. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Roma em agosto e setembro. Juro que estava longe de imaginar que pudesse estar a jogar o que está a jogar. Esse cenário pudesse ser possível. O Ranieri entrou e mudou. Estava lá na sua vila a beber o chá. Opa! Anda cá, precisamos aqui da solução. Mas espera aí, ele só aceitou, o senhor tem mais de que idade para estar já a pensar na pesca do salmão. Aceitou porque é de Roma, sim. E romanista, sim. Ou isto é... Eu acho que é mesmo ser de Roma, e romanista mesmo, é mesmo fiero, como ele diz. E é um senhor, eu tive a oportunidade de falar com ele, uma vez estive com ele no Mónaco, fomos para o estádio juntos, ver um jogo do Mónaco, já não sei, Paris Saint-Germain, salvo erro. E fui a conversar com ele e foi engraçado porque ele, assim que me viu, eu conheci-o e ele também me conheceu. E eu disse, ok, Costinha, então, vais ver aquilo. Sou famoso. Não é. Tu às vezes... No Mónaco é difícil, a concorrência é grande. Quando não tens uma ligação com esse treinador, nunca tive com esse treinador em lado nenhum, é normal que ele conhece tantos jogadores, quer dizer, vai-se lembrar do Costinha. Certo. E ele entra no táxi, no furgãozinho que nos foi buscar,
a Navete, e ele Costinha, então, e o que é que achas do Mónaco? Eu acho que hoje com o Paris vai ser complicado. Blá, blá, blá. E fomos ali a conversar uma série de temas. E foi num período onde ele tinha tido grandes disputas com o José Mourinho. E eu sou fã, confesso, do José Mourinho, e eu pensei ali, bem, ele se calhar agora vai-me tratar aqui, se calhar vai-me tratar mal, mas não, tratou-me com uma delicadeza, com uma cortesia espetacular. É um grande e está a fazer um grande trabalho. Fez no Cagliari e está a fazer agora também na Roma. E foi campeão em 2016 no Leicester. No Leicester, essa história é fabulosa. E agora a Roma tem lugares que podem ir às competições europeias também. Vai apanhar uma Fiorentina também que... Verdade. Perdeu com o Betis. Portanto, mas isso ainda está em aberto? Mas tem um guarda-redes que parece que não teve um ano sem jogar. É verdade. O Derré. E tem o Moise Kean que a época passada teve 19 jogos pela Juve. Não fez um golo. E agora já tem uma máquina. 17. Sabes que às vezes o peso das camisolas também é diferente. Às vezes não é só jogares na Juventus e jogares na Fiorentina, não estou a dizer que a Fiorentina não é uma grande equipa. Tivéssemos nós lá 2 grandes jogadores portugueses, o Rui Costa e o Nuno Gomes, perdeu os outros, que se me tiver esquecido de algum, mas esses 2 são emblemáticos na minha opinião, e são 2 amigos. A Fiorentina também é um grande clube, não tem o peso da Juventus. A Juventus é um clube estratosférico em Itália. Eu acredito que isso possa ter interferência, mas muitas vezes também é o contexto, o clube, a ideia de jogo. Sim, claramente. Adaptar-se se calhar ao grupo, ao treinador, à cidade e a concorrência. E a concorrência. Às vezes vais para um clube como a Juventus, se tiveres dois jogadores ou 3 jogadores que têm com o mesmo peso, às vezes tens o Vlahovic, contrataste à Fiorentina também, tens o Moise Kean, tens mais um avançado de renome e fica complicado. Pois vais para outro contexto em que sentes que és o primeiro, ou o grande ponta de lança, aí também sim, ajuda. Tu tens sempre aquele treinador, os treinadores têm sempre aquele, quando olham para uma equipa, é óbvio que contam com eles todos. Normalmente eu acho que é o que o treinador deve fazer, mas tu tens uma ideia base, e a ideia base só falha se, por exemplo, se eu tiver o Ucra e pensar que o Ucra é o meu titular, porque gosto das qualidades do Ucra, sei o que é que o Ucra me dá, mas se o Ucra estiver a comer pistácios e olhar para o cinema, o jogador que eu não olhava com ele, se calhar não pensava que ia ser o titular, mas já vou pô-lo e o Ucra vai ter que passar a comer pistácios e vai passar a comer amendoim. Olhas para mim como primeira opção. Claro. Como é óbvio. Mas evita o chocolate do Dubai com pistache. Mas isto que o Costinha está a dizer é muito interessante, porque ainda há dias o Milan, que foi contratar o Santiago Jiménez no mercado de inverno e tinha o Tammy Abraham, deixou de ter o Morata, portanto tinha um plano para a ponta de lança. Quem é que levou o Milan para a final? O Jovic, que jogou como titular. Mas o Sérgio sempre foi assim também. Com o Sérgio não há titulares. O Sérgio é semana a semana, é rendimento, é no treino. É diariamente. Pode estar a fazer gols em todos os jogos, mas se houver uma semana que ande para trás... Depende, também não é bem assim. Sim, também não é bem assim. Mas se era fazer gols, também tens a noção, e jogaste, há semanas em que tu, às vezes chega uma quarta-feira e não estás tão bem e podes quebrar, mas é um quebrar, a facilitar ali, mas é um quebrar natural, não é aquele quebrar de não andas lá a pastar. Mas o Sérgio dá muito valor ao trabalho diário. Roma tem um miúdo que joga toneladas, que é o Matias Solé, que está a começar a arrebentar agora. A Fiorentina, não sei se vai à final, são 3 seguidas, vamos ver se vai à final e se ganha desta vez. 3 seguidas não é fácil. Sim. Adiante, ninguém vê. Costinha também escolheu. Isto é o Costinha a falar, né? Já com quase 50 anos. Eu sei que há pessoas privilegiadas, deixem estar. Domingo às 19h45, Lille Olympique Marseille, na Sport TV 4, o segundo contra o terceiro da Liga Francesa. E faltam 4 jornadas, aqui pode estar a diferença para um lugar na Champions, porque entre o Olympique, que é segundo, e o Strasbourg, que é sétimo, o Strasbourg fazer uma época muito interessante com recebe o Paris Saint-Germain, com o Liam Rossini. Há 6 equipas num espaço de 4 pontos. Isto é uma loucura. Eu acho que hoje, destacadíssimo. Hoje, Pedro, já começa a luta. Hoje joga Nice, o Stade Reims. Nice vence, já mete pressão, pode fazer 57 pontos, já mete pressão no Marselha, que tem 58, e no Mónaco, que vai a Saint-Étienne, no Chaudron, é sempre difícil os jogos. E este Lille com o Marselha, o Genésio contra De Zerbi, são 2 treinadores que estão a fazer uma excelente campanha, com 2 boas equipas. Portanto, eu acho que este vai ser um dos campeonatos onde a luta
os lugares da Champions e também com a chegada do Paulo, o Lyon ganhou uma consistência muito maior, joga com o Lance, se não estou em erro, também é sempre uma equipa difícil. Acho que vai ser os últimos jogos vão ser jogos de alta voltagem, tirando que o Paris Saint-Germain, não vou dizer que vai facilitar, mas o Paris Saint-Germain Pode gerir. e vai jogar, tem agora um jogo importante com o Arsenal. Certo. Se calhar com o Estrasburgo, em Estrasburgo não vai levar os craques para se... Ou tira o pé mais Não é cedo, tirar o pé, mas vai dar a oportunidade a outros jogadores e se calhar o Paris... E para gerir, não é? A equipa do Paris com esses jogadores é uma coisa, a equipa do Paris sem esses jogadores pode ser diferente, não é? E dá a capacidade ao Estrasburgo de poder ganhar ali um bocadinho de E ascendente. estás no final de época e já há jogadores que já têm 50 jogos nas pernas, vai gerir, de certeza Tem absoluta. que gerir os jogadores. Porque ainda tem a final da Taça. Da Taça, de sim. França. O Ucra escolhe, por falar em lutas pelo topo da classificação, a segunda Liga Portuguesa escolheu também um Tondela Chaves, que vai ser Escolhido. domingo às 6 da tarde na Sport TV. 6 é um jogo de primeira, verdadeiramente, ou perto disso pelo menos. Tondela pode garantir o regresso à primeira divisão se derrotar o Chaves, se o Vizela perder com o Porto B e o Alverca perder com o Passos Ferreira. São 3 cenários, enfim, não são todos impossíveis. Não, mas, e bons. E bons. Se olhares, são bons. As outras duas equipas lutam para não descer. É, Porto B Porto B e o Passos Ferreira. Exatamente, e pressionadíssimos também para pontuar. Se o Chaves ganhar no Caramulo, fica a 5 pontos do Tondela, só com 6 pontos para atribuir. Portanto, está uma loucura também. Só que Na o segunda Tondela, liga. depois do Chaves, penso que joga com o Alverca. Mais um jogo digno de final. Está bonito, a segunda liga também Está muito gira. competitiva. Tem- E eu, felizmente, passei lá 3 anos. Dos 3 anos que passei lá, 2 vezes fui campeão. Por isso, Eu só fui uma vez. só foste. Também passei lá 3, mas só fui uma vez Eu campeão. fui 2. E é um campeonato muito competitivo. Não porque como aquilo- jogador. Como jogador, na terceira contra- divisão Tu foste campeão? Já a ser campeão com o Nacional? nacional. Mas como jogador, foi na segunda B, que não é igual à segunda Exato. liga. E é um campeonato muito competitivo, onde a luta pela subida está acesa. O Vizela fez uma recuperação incrível. Verdade. Mas ouvi o Vasco Botelho da Costa, do Alverca, chamar a atenção para isso, já mais do que uma vez, e concordo com ele. Acho que não há, quer dizer, há de certeza, mas não há generalizada percepção de que há muito bom jogador a jogar na segunda liga que não tem tido oportunidades de primeira liga. E se calhar é aqui uma montra excepcional para os que subirem, obviamente, eventualmente irem com essas equipas para a primeira divisão ou tentarem outros voos, porque quem dava alguma coisa pelo Carter há 2 anos. O Carter, o avançado do Alverca, Sim, do Alverca. Que era do Benfica. que veio para cá para... Há muitos jogadores, Para se há muitos mostrar. jogadores que estão na segunda liga que Tem capacidade para estar têm na primeira. capacidade de estar na primeira. Mas também há aqui, nós também temos que dizer as coisas como elas são. Depois também, quando chegas à primeira liga, tens que ter comportamento de primeira liga. Certo. Porque depois a primeira liga não é a segunda liga. O futebol é diferente. Parece que não é a mesma coisa, que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. As componentes são outras, os adversários são outros, as dinâmicas são outras. Os treinadores que às vezes vão apanhar e que apanharam na segunda liga não são os mesmos que vão apanhar nos clubes onde vão. E depois a adaptação pode não ser tão fácil. A comunicação do treinador pode não ser igual àquela que tinha antes. E se calhar Relacionamento, pode não então, sim. retirar tanto E se desse calhar, mesmo jogador. tu, quando foste treinador da segunda liga, quando foste para a primeira, se calhar mudaste muita coisa porque Posso sabias dizer aqui hoje que tinha melhor equipa na segunda liga que na primeira. A minha equipa da segunda liga era uma equipa, com todo o respeito tenho pelos jogadores que tiveram na primeira divisão, na primeira liga comigo, que tinha uma equipa capaz, e tive o azar, entre aspas, entre dezembro e janeiro, ter 7 lesionados, e que condicionou muito a minha equipa, porque 7 é muita gente, mas eu tinha uma equipa melhor, como equipa era uma equipa melhor. Como equipa tinha um ataque fulminante, que era o Ricardo, o Murilo e o João Camacho, que era só esses 3 em termos de golos, e portanto houve uma consistência maior. Portanto, por isso é que eu digo, muitas vezes quando tu vais e se olhares para as equipas que sobem muitas vezes a segunda para a primeira, se não tiverem mudanças significativas, no ano seguinte vêm outra vez para a segunda. Porque precisam ter uma capacidade, uma consistência maior. Porque senão, Estruturadas? Sim. A não perder a luta pela promoção à Primeira Liga. Agora entramos no segmento jogos que não vai querer perder, também conhecido como jogos que não lembram ao Careca. Domingo às 5 da tarde, Fenerbahçe e Beşiktaş. Nunca vi nenhum ao vivo, tenho pena, mas Também dizem não. que são ambientes mesmo a ferver, os derbys em Istambul. O Beşiktaş, que tem o Rafa, o João Mário, o Jetson, está em quarto,
já demasiado longe. Sim, do Fenerbahçe E do Galatasaray. O Fenerbahçe do José Mourinho está a 5 pontos do Galatasaray, que joga em casa com o Sivasspor, que está em luta para não descer. Faltam 4 jornadas para acabar. O Galatasaray e o Fenerbahçe acho que já folgaram, se não me escapa a memória, porque tem número ímpar e tem que folgar uma equipa por jornada. O Galatasaray vai ter 4 jogos em 15 dias, incluindo a final da Taça da Turquia contra o Trabzonspor. Portanto, é uma oportunidade para ganhar o rival, e vocês sabem disto melhor que eu, ganhar um rival também embala animicamente para o que falta, e eventualmente o Fenerbahçe tentar ainda chegar à pontuação do Galatasaray, o que pareceu, em dadas alturas deste ano, muito improvável de acontecer. Muito improvável, acho que já está mais perto. Eu não me lembro nos últimos anos, quando o Fenerbahçe não tem tido títulos. Sim, ganha o Galatasaray. Quando não ganha o Galatasaray, ganha a equipa do Sr. Erdogan, o Başakşehir. E portanto, parece-me que há ali alguma dificuldade em o Fenerbahçe, independentemente de ter um grande treinador e ter bons jogadores, de se aproximar daquilo que é a conquista de um campeonato, porque as questões políticas naquele país também contam muito, parece-me. Eu penso que eles já jogaram, não é? Chegaram e perderam. Sim. Já não há confronto direto, mas chegou a mostrar ao nariz, digamos. Chegou a mostrar ao nariz do Bocan. Também no domingo, um bocadinho mais cedo, ao meio-dia, Sport TV 2 joga-se pela 5ª vez esta época um Old Firm, que é uma das rivalidades mais antigas do futebol, em Glasgow, no Ibrox. O Rangers contra o Celtic, protestantes contra católicos. O Celtic já é campeão, mas eu acho que o Celtic vai querer uma vingançazinha sobre o rival, que há um mês e meio foi ao Celtic Park ganhar o que já não acontecia para aí há 5 anos. Pedro, eu vi uma final da Taça em Hampden. Vi uma final da Taça ganhou o Celtic, porque os cursos na Escócia são engraçados, porque tu fazes o curso e os jogos são momentos de avaliação. Ou seja, eu estava a estagiar, estava a fazer as minhas semanas de curso na Escócia, e calhou nessa semana ser o Rangers, o Celtic para a Taça. Então os professores dividem os treinadores que estão a tirar o curso e dão as tarefas para analisar. E foi esse jogo, e o ambiente, eu nunca tinha visto. Já joguei contra o Rangers, já joguei contra o Celtic, e percebo o ambiente nos estádios entre os adeptos para com a minha equipa, mas ver aquele jogo, para já, quando saí do hotel, tive que esperar 40 minutos na estrada, porque iam-se cruzar as duas claques e a polícia disse: não passem agora, porque isto pode acontecer aqui tudo. Segundo, dentro do estádio há uma disputa de cânticos durante os 90 minutos. Não é que não tens um segundo de tipo, agora vou descansar a cabeça. Nada. Espetacular. Foi adorei aquela experiência, e efetivamente, quando tenho a possibilidade, não perca. Gosto de ver esses jogos, porque é mesmo uma rivalidade. As partes estúpidas não gosto de ver, mas a rivalidade do campo, a própria agressividade que eles utilizam, os católicos contra os protestantes, a forma como eles lutam pelas suas cores é espetacular. Eu vi o último, foi um belo joguinho. O Celtic acabou a perder e o Rangers fez um grande jogo e vinha de um jogo europeu. Também tenho que vos destacar este fim de semana. Tenho aqui alguns destaques. Começo pelo Paris FC contra Paris Saint-Germain. É o quê? É a final da Taça de França feminina, sábado às 15 na Sport TV 7. Incrível, uma equipa de Paris, o Paris FC contra o Paris Saint-Germain. Onde é que é o jogo? É em Calais. Portanto, mais valia fazer o jogo em Inglaterra, quase. Nenhuma destas equipas já pode ser campeã de França, porque o Lyon no futebol feminino não deu hipótese a ninguém. O Paris FC ganhou a taça em 2005. O Paris Saint-Germain ganhou a anterior, na época passada, contra o Fleury. Portanto, vai querer ganhar outra vez. E, além disso, o futebol feminino continua nesta expansão. Não queremos perder de vista o futebol feminino, até porque a seleção portuguesa vai ter desafios importantes nos próximos tempos. Falar em portugueses, é o tempo do segmento portugueses lá fora. Porquê? Porque o Costinha chamou a atenção para um jogo que é o Lecce-Nápoles, sábado às 17 na Sport TV 3. O Lecce está em apuros, está na luta para não descer de divisão e pode ser ultrapassado pelo Empoli e pelo Venezia. Ainda por cima joga em casa contra o Napoli, que está em primeiro, e ganhando, no imediato fica 6 pontos à frente do Inter, que só joga a seguir. No Lecce joga o Danilo Veiga, 22 anos. E o Tiago Gabriel. Sim, foi júnior do Futebol Clube do Porto.
tal como André Filipe Monteiro, não sei se já ouviram falar, o nosso rei. O Danilo estava no Estrela da Amadora, antes desta primeira aventura em Itália, ele já tinha jogado na Croácia, no Rijeka. O Tiago Gabriel Oliveira, 20 anos, natural de Cascais, formado no Sporting e no Vitória de Setúbal. Defesa central, também estava no Estrela da Amadora. Foi com o Chialon da Gaspar, que é o central angolano. Temos este contingente em Itália. O que eu vos pergunto, continuamos a ser essencialmente um país exportador de talento. Temos excelente formação em Portugal, mas parece que o talento sai cada vez mais cedo para ir jogar para fora. Isto é uma realidade? Já há muitos anos. É uma realidade, porque se calhar aqui tem pouco espaço para se poderem, não digo afirmar, mas em alguns casos não tem espaço para se afirmar, porque não tem. Está fechado. Mas é isso? Ou são as administrações que querem fazer dinheiro rapidamente com... E depois tem o termos monetários. E às vezes nem são só as administrações, os próprios jogadores também querem ganhar mais melhorar dinheiro. a sua vida. Querem ganhar mais dinheiro e, portanto, muitas vezes até vão ganhar muito dinheiro e não vão jogar. Eu acho que não vou dizer que é um erro, porque cada um sabe de si próprio, não é? Mas às vezes sais para clubes, vais ganhar muito dinheiro, mas estás encostado ao placar. Há outros que optam, imagina, apostar na carreira e quando sentirem que é a idade, olha, não estou a conseguir atingir aquilo que eu defini como objetivo para mim, vou tomar opções em que vou para países em que vai fazer um melhor contrato que me vai estabilizar a vida. Isso depois são opções. Isto pesa? Eu vou estabelecer a minha carreira para jogar eventualmente top 5 da Liga Portuguesa ou lutar para não descer na Série A em Itália? Não, eu diria que tu tens que, se tu jogares na Primeira Liga Portuguesa, e se fores um miúdo com 20 anos, 19, 20 anos, estou quase lá. É parecido. Eu digo sempre, às vezes que o meu filho é jogador de futebol, também joga num clube em Lisboa, e eu digo-lhe a ele, o pai aos 20 jogava na Madeira, e aos 22 estava a jogar no Mónaco. Tu nunca sabes quando é que vai chegar o teu momento. Isso vai chegar. E como é que sais de uma terceira divisão para um clube, para o campeonato francês? Portanto, tem que fazer por ele? O momento vai chegar... chega também da forma como tu procuras e se estás preparado para isso e portanto nós vamos sempre formar bons jogadores, graças a Deus temos essa capacidade, mas às vezes há pouco espaço, há pouca paciência para esperar que esses jogadores também ganhem essa consistência, porque nós não podemos querer que um jogador com 20 anos tenha a experiência que nunca teve de um jogador com 24, 25, 26 que já leva mais tempo para a Primeira Liga. E mesmo essa maturidade, porque nós estamos habituados, vou dar um exemplo de agora e um exemplo de antes, que não é de antes, tanto de antes porque ainda joga. Eu vou dizer o João Neves e o João Moutinho. Quem viu aqueles dois miúdos a jogar com a idade que jogam, consegue perceber que não é só a capacidade futebolística deles, é também a maturidade. E essa maturidade nem sempre acompanha todos os jogadores. E nós temos que dar um bocadinho de tempo para perceber que tipo de jogadores é que vamos encontrar. E, portanto, nem todos atingem a maturação ao mesmo... Não. A maturidade. Não. Maturidade na mesma altura. Bom, fechamos com Heróis do Passado. Eu não resisti, porque esta era uma estreia do Isto é Jogo a Jogo. Não resisti em escolher Heróis do Passado para destacar o jogo entre o River Plate e o Vélez Sarsfield, Sport TV 3, no domingo às 22 horas. Porquê? Porque destaco Marcelo Gallardo, 49 anos, desde miúdo conhecido como El Muñeco, uma lenda do River, jogou em França, no Mónaco, no PSG, ganhou o Libertadores como jogador, como treinador do River, teve aquela célebre final, começou em Buenos Aires e acabou em Espanha com o Boca, em Madrid, no Santiago Bernabéu, e digamos é alguém que o Costinha conhece mais ou menos. Sim, mais ou menos muito bem. Mais ou menos muito bem. É um irmão, eu dizia-te antes de começarmos, que ainda hoje de manhã falei com ele ia a caminho do treino, e portanto, hoje não, ontem, peço desculpa, ontem de manhã fui correr aqui na minha zona, fui sair para dar uma corridinha e ele ia a caminho do treino. E portanto é alguém que, se me perguntaste se eu via como treinador ou não, mas efetivamente, a partir do momento em que ele pegou no Nacional, no Uruguai, fui começando a segui-lo. E é um amigo, é um irmão. Nós fazíamos as concentrações no Mónaco. Ele chegou em 99-2000 e fomos logo campeões nesse ano. As concentrações nós não partilhávamos o quarto, que era um quarto para cada um, mas tinha porta comunicante. Posso dizer que nós tínhamos dias dos jogos, na véspera do jogo, que estávamos a conversar até às 3, 4 da manhã. A conversar sobre família, sobre o futebol argentino e português, sobre
política. Tínhamos uma conexão mesmo muito forte. E depois íamos dormir. Iam para o jogo com sono? Não, no dia seguinte, esse ano fomos campeões esquece. Esse ano passámos a ferro toda a gente. Ele mostrou-me um gol em que ele deu uma caneta já não Era um jogador, acho que ucraniano, que estava no Paris Saint-Germain. Não é Yaramchuk, só me vem esse nome à cabeça, mas era o tal Ovierov da altura. Tínhamos uma equipa muito forte, mesmo muito forte. Só que os jogos em França são à noite. Portanto, tu tinhas o dia seguinte, tinhas praticamente o dia todo para descansar. Estavas no hotel, não saías do hotel para lado nenhum e podias descansar. Mas tínhamos uma conexão mesmo forte, ficamos com uma conexão mesmo de irmãos. Eu já estive na Argentina algumas vezes com ele e, portanto, acho que é um jogador... Ele não te parecia treinador? Não me parecia treinador, porque não me parecia treinador. E ele próprio diz que ele ganhou esse hábito por ser treinador, porque ele lesionou-se no Nacional, quando estava Nacional, e então o treinador que lá estava, muitas vezes, pelo facto de ele ser uma figura, ia-lhe pedir: o que é que tu achas deste jogador jogar ali? E ele começou a ganhar o gosto. E foi aí que depois assumiu o Nacional, foi campeão, e um dos ídolos dele de infância, o Enzo Francescoli, que ele teve a amabilidade de me apresentar a última vez que estive em Buenos Aires, eu fiquei deliciado com a surpresa que ele me fez, lembrou-se do Munheco, porque o River estava a passar uma grave crise, e então nada melhor que trazer uma das figuras do River, que tinha sido campeão no Uruguai, para tentar ajudar a formação do River. E portanto ele começou ali, e eu vi fotografias do centro de estágio do River quando ele chegou, quando lá estava, e fotografias do centro de estágio de hoje, e foi tudo praticamente pela mão dele, porque ele utilizava as transferências de vários jogadores que saíram na altura do River para grandes clubes. Muitas das percentagens dos jogadores das vendas eram para investir nas infraestruturas do centro de treinos de Ezeiza, para que o clube possa crescer. Até dois campos de pádel, que já jogam pádel lá. Não, nós aqui não sabíamos que era pádel, eles já vão pádel lá há anos. E no centro de treinos? No centro de treinos, porque dois cantos de pádel para eles jogarem, jogam a equipa técnica, jogam os jogadores quando estão lá, porque os jogadores acabam por ir para ali, para o centro de estágio, e é como se tivessem, têm os seus quartos, têm uma cozinha espetacular, que eu fui almocei lá, e os jogadores comem todos lá, acabam o treino, vão lá comer, tomam um pequeno almoço, levam comida para casa, para ter esta sabes muito bem que às vezes os jogadores, o Luca, por exemplo, levava os bolicaus debaixo do braço e os chipical, não se alimentava como deve ser. O crachipical era algo conhecido. Exatamente, e portanto, e mesmo quando acabas um treino forte, aquelas primeiras horas, as horas pós-treino, para te alimentares, para não ires comer um hambúrguer com pão, para não estar aqui a dizer marcas, mas e uma salsicha, porque não é esse tipo de alimentação que te vai ajudar. Portanto, está a fazer um grande trabalho, e voltou outra vez ao River, também por um momento. Parece que o River ultimamente só funciona quando lá está o Gallardo. Ele voltou também porque não foi só o facto de sair do LTA, onde esteve no Espírito Santo, mas também perdeu o pai. E quis voltar à Argentina para estar, pronto, e tem essa capacidade. Os adeptos são completamente loucos por ele, e portanto, os trabalhos que ele já fez lá, sim, são completamente doidos por ele, e portanto está numa fase onde o River está novamente a tentar encontrar o trilho daquilo que era o seu River há uns anos, há 3, 4, 5 anos, mas mudaram muitos jogadores, chegaram outros jogadores que nessa altura não tinha, os Montiels, os Acunhas, os Pezelas. Está lá um diamante agora, não é? O Mastro António, que fez agora um gol com o Boca, que é uma coisa loucura, inacreditável. Até lhe perguntei, perguntei-lhe, Marcelo, vai ser difícil, Costa, aquilo que vamos fazer é tentar fazer como fizemos com o Echeverri, é vender e tentar que ele fique cá mais um ano, porque é difícil, estes jogadores eles chegam e batem e acabou. Adeus e um queijo. Vai jogar contra o Vélez, que foi campeão, e é treinado foi campeão no ano passado. Ex-equipa do Otamendi. E é treinado agora pelo Guilherme Barros Caloto, que era o adversário dele nessa final do Bernabéu. Era treinador do Boca. Os irmãos Schelotto. Dos irmãos Schelotto. Muito bem. O final deste... Há muita coisa para ver, e muita ficou por dizer, porque há tanta coisa para ver que é realmente... Tens que dizer que temos o Lecce Nápoles, mas é giro ver a Liga Inglesa, porque tem Lecce Nápoles, a Liga Italiana, e tens o Hellas Verona e Inter. E as duas equipas lutam para não descer. O Hellas, o Lecce, o Empoli, que a seguir vai jogar portanto, vai haver ali estes últimos jogos. Se forem ver o calendário,
Parece que foi de propósito. Não. Parece, E para o Nápoles é bom porque vai andar sempre um jogo à frente do E Inter. tem o Inter com a cabeça na meia-final da Champions. No prego, exatamente. Muito bem, voltaremos na próxima semana com mais um Isto é Jogo a Jogo, para fazer também os destaques do que há para ver na Sport TV, no futebol nacional e internacional. Obrigado, Ucra e Costinha. Isto é Jogo a Jogo, é um podcast da Sport TV com o Ucra e com o Costinha, ao vivo no YouTube, para acompanhar em direto as nossas transmissões, ou na versão áudio nas diversas plataformas de podcast. Voltamos para a semana. Obrigado, um abraço. Gosto.